Bom dia, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo bem? Estudaram bastante nesse feriado, né? Vocês tiveram uma boa folga aí. Inclusive, vai ter mais uma folga agora, que sexta-feira é feriado de novo, né? Então dá para estudar bastante para a segunda avaliação aí de vocês, né? Hoje o assunto é muito importante, tá, gente? Na verdade, o assunto da aula passada e o assunto de hoje, eles vão se complementar para o assunto da próxima aula, tá? O assunto da próxima aula é um dos assuntos mais importantes da segunda avaliação, que é gráficos. Vocês vão aprender a esboçar gráficos só usando o que a gente aprendeu até aqui, tá? Então preste muita atenção hoje e acho que ainda hoje eu vou postar no Moodle as notas de aula de segunda-feira, para você aproveitar esse feriado para fazer o quê? Para já se adiantar nos estudos, né? Já se adiantar no cálculo. Tá, então vamos lá. Qual é o assunto de hoje, afinal? Na aula passada a gente falou sobre o teste da primeira derivada. Hoje a gente vai falar sobre o teste da segunda derivada. Só que antes de a gente falar disso, a gente precisa falar de concavidade. Então, o que é concavidade, né? Primeiro, eu vou perguntar para vocês primeiro. O que é uma concavidade? Por exemplo, quando você fala assim, uma função tem concavidade para cima. O que eu quero dizer com isso? Né? O que vocês me responderiam assim? Então, a função tem concavidade para baixo. O que significa assim, ter concavidade para baixo? Não? Ninguém? Professor, isso é muito fácil. Concavidade para cima é quando é assim, ó. Para baixo quando é assim. Né? Isso é muito fácil, né? Eu quero uma definição formal. O que é uma função ter concavidade para cima e o que é uma função ter concavidade para baixo. Então perceba que você já tem uma noção intuitiva do que seria uma concavidade para cima ou para baixo. Se eu mostrar uma figura para vocês, intuitivamente vocês vão dizer, acho que aqui a concavidade está para cima, aqui está para baixo. Normalmente a gente fala disso com uma equação de segundo grau. Mas eu quero falar de concavidade para um polinômio de maior grau, terceiro, quarto, ou até uma função que não seja nenhum polinômio. Tá? Então vamos definir primeiro o que é uma concavidade. Então vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês essa figura. Ó. Bom, se eu fosse perguntar para vocês, pessoal, essa figura aí, esse gráfico, tem concavidade para cima ou para baixo? O que vocês iam me responder? Qual é a concavidade dele? Para cima, né? É bem fácil. Ok. Agora não esqueça que a gente quer definir o que é uma concavidade para cima. Então olha lá. Bora fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui um ponto P desse gráfico. Ó, esse ponto P bem aqui. Olha, no ponto P ele vai ter uma imagem f de P. Nesse ponto P, eu vou traçar o quê? Ó? A minha reta tangente. Eu não sei se vocês lembram, mas na aula, acho que faz 2 semanas que a gente viu isso, quando a gente queria falar sobre aproximação linear, o que a gente fazia? A gente pegava aqui em torno de um ponto P, traçava uma reta tangente e chamava ela de uma função, né? Que a gente chamava de t de x. Não sei se vocês estão lembrados disso. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A função que está em preto, que é aqui a minha parábola, é a minha função f. Essa função que está em vermelho, que é essa reta aqui, ela é a reta tangente a esse ponto P. Então, eu vou chamar ela de t de x. Tá? Ó, que é o que a gente fazia, né? A equação da reta tangente é essa daqui, f de P mais f' de P, x menos P. Isso vocês já estão acostumados, né? O que eu vou fazer é chamar essa função aqui de t de x. Então, saiba que t de x é a função da reta tangente a esse ponto P aqui. Tá? Ok, então olha só. Agora que eu defini esse gráfico que está em preto aqui como a minha função f, e eu defini essa minha reta vermelha como a minha função t de x, repare uma coisa. Ó. Se eu pegar um outro ponto qualquer, sem ser o P, por exemplo, pega o ponto x aqui, ó. Para esse meu ponto x, a imagem dele na reta tangente está bem aqui, certo? E a imagem de x na função aqui, ó, no gráfico que está em preto, está mais acima. Ó. Então, o meu f de x está bem aqui. E o meu t de x está bem aqui. Ok? Então, para esse ponto x aqui, ó, o valor da função é maior do que o valor da reta tangente. Vocês concordam comigo? Estão percebendo isso? Para esse ponto x aqui, ó, esse bem aqui, ó, o valor da reta tangente é esse aqui. Mas o valor na função está mais em cima. Ó. Então, eu posso dizer que para esse ponto x, o meu f de x é maior que o meu t de x. Ok? Só que isso não é coincidência, né? Para qualquer outro ponto que eu fosse pegar aqui, ó, imagina esse ponto bem aqui. Ó, se eu fosse pegar esse ponto, o valor da reta tangente estaria bem aqui, mas o valor da função estaria mais em cima. Né? Então, para qualquer outro ponto que eu fosse pegar aqui desse domínio, sem ser o P, obviamente,
a minha reta tangente sempre vai estar abaixo da minha função. O que vocês conseguem perceber também, ó, só olhando, né? Visualmente aí você percebe que a reta tangente aqui, ó, ela está abaixo da sua parábola, ok? Então, nesse caso aqui, ó, eu estou dizendo que o f de x ele é maior que a minha função reta tangente. Tá? E isso não acontece só para esse ponto. Para qualquer ponto que eu pegar dessa função aqui, você vai perceber que a reta tangente ela sempre vai estar abaixo da minha função. Quer ver? Ó, vou fazer aqui no quadro, para a gente perceber isso melhor. Então, por exemplo, digamos que você tem uma função aqui, que é uma parábola. Aqui, ó, pense nessa parábola aqui. Se eu pegar a reta tangente a esse ponto bem aqui, sei lá, seria mais ou menos assim, ó. Tá? Essa reta tangente, ela sempre vai estar abaixo da minha parábola. A mesma coisa se eu pegar para esse ponto aqui, ó. Se eu fizer a minha reta tangente, ela sempre vai estar abaixo da parábola. Ou seja, a imagem dela, dos pontos dela, sem ser aqui, onde ela encosta, vai ser sempre menor, né, que a imagem aqui da minha parábola. Ou seja, toda vez que isso acontece, ou seja, toda vez que dado um intervalo na minha função, essa reta tangente, a imagem dela sempre vai estar abaixo da imagem da minha função mesmo, agora sim, então eu digo que essa função, nesse intervalo específico, tem concavidade para cima. Então, ter concavidade para cima é quando isso aqui acontece. É quando o f de x é maior que o t de x. Isso dado o intervalo aberto. Então, se no intervalo aberto isso aqui acontece, é porque a sua função ela tem concavidade para cima. Olha, o que seria uma concavidade para baixo? Vamos lá, deixa eu desenhar aqui. Concavidade para baixo, ó, imagine que você tem uma função assim, ó, agora, né? Intuitivamente, a gente já sabe que isso aqui é uma concavidade para baixo. Agora, se eu fosse pegar retas tangentes aqui, ó, pega nesse ponto aqui. Ó, agora mudou, né? Perceba que a reta tangente agora, a imagem dela está acima da minha parábola. Então, por exemplo, se eu pegar um ponto x aqui, ó, nesse ponto x, o valor da minha função está bem aqui, a imagem dela. Mas o valor na reta tangente está mais em cima, está bem aqui. Então, uma função vai ter concavidade para baixo quando o f de x for menor que o t de x. Ou seja, quando a sua reta tangente estiver acima do seu gráfico, tá? Dado o intervalo. Então, se isso aqui acontece, tá? Porque nesse intervalo você tem uma concavidade para baixo. Deu para entender, gente? Então, agora sim, agora você já sabe o que é uma concavidade e o que define uma função ter concavidade para cima ou para baixo. Então, na verdade, a sua concavidade está ligada com a reta tangente naquele intervalo. Tá? É óbvio, então, que não dá para falar de concavidade se a sua função é uma reta. Né? Pensa numa reta crescente, por exemplo. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Pensa numa reta aqui, ó. Por que a gente não fala em concavidade numa função do primeiro grau, um polinômio do primeiro grau? Por exemplo, pense que você tem uma reta aqui, ó. Olha, no caso que você tem uma reta, a reta tangente em um ponto vai coincidir com a própria reta, né? Então, para qualquer ponto que você pegar, a reta tangente não vai estar nem acima nem abaixo do seu gráfico. Vai coincidir com o seu gráfico. Então, por isso que não dá para falar de concavidade quando você tem retas ou constantes. Tá? Mas quando você tem assim uma curva, né, por exemplo, polinômio de segundo grau ou maior, aí você já consegue falar de concavidade. Ok? Tá, então vamos lá, vamos continuar aqui a definição. Então está aqui, isso que eu acabei de falar para vocês, né? Então, ó, vai ter concavidade para cima se o valor da tua função for maior que o valor da reta tangente. Ou seja, se o gráfico da tua função estiver acima do gráfico da reta tangente. E vai ter concavidade para baixo nesse intervalo se para qualquer ponto P, né, isso aqui vai acontecer. Ou seja, a função, o gráfico dela vai estar abaixo do gráfico da reta tangente. Tá? Visivelmente você consegue perceber isso. Ok, então olha só. Nem toda função, obviamente você já deve ter percebido isso, tem a mesma concavidade em todo o seu intervalo. Pode acontecer de uma função
ela, dado o intervalo, ela tem uma concavidade para cima, dado outro intervalo, ela tem uma concavidade para baixo, né? Um exemplo clássico disso seria uma senoide, por exemplo. Ó. Deixa eu pegar aqui uma senoide. A senoide ela é mais ou menos assim, né? Tá? Então, olha só. Para essa senoide aqui, se você fosse pegar esse intervalo aqui, daqui até aqui, né, isso aqui é a função seno. Então, aqui seria de 0 a π, e aqui seria de π a 2π. Bora pegar só esse intervalo aqui, ó. Então, por exemplo, ó, na minha função seno, nesse intervalo aqui, de 0 a π, olha como é a função. Daqui a pouco a gente vai ver como é que descobre, né? Mas, por enquanto, bora ficar só com o visual mesmo. Daqui para cá, ó, se você for traçar retas tangentes, perceba que ela vai estar sempre acima do gráfico da sua função, né? De 0 a π. Então, de 0 a π, você pode falar que essa função tem concavidade para cima ou para baixo? Para baixo. Só que de π a 2π, ó, olha o que acontece. Se você for traçar retas tangentes, a imagem dela vai estar abaixo do gráfico da sua função. Então, aqui a concavidade é para baixo, mas aqui a concavidade já passa a ser o quê? Para cima. Você consegue perceber isso também, né? De modo visual. Então, nesse ponto π aqui, ó, aqui em π é onde ocorre a mudança, é onde troca a concavidade. Antes de π, a concavidade era para baixo. Depois de π, a concavidade é para cima. Então, eu digo que em π eu tenho um ponto de inflexão, tá? Não esqueça que essa definição ela é muito importante, tá? Então, bem aqui, eu digo que eu tenho um ponto de inflexão. Tá? Então, bem aqui eu tenho um ponto de inflexão. Ou seja, nesse ponto aqui, a concavidade da minha função vai trocar. Então, se eu perguntar, calcule os pontos de inflexão, você vai ter que calcular para mim os pontos onde a concavidade de uma função muda. Basicamente isso. Essa definição que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Se você tem uma função contínua no intervalo, a gente vai dizer que um ponto P ele vai ser um ponto de inflexão se, dado o intervalo, né, que contém o P, então F vai ter concavidade com nomes contrários, né? Um vai ser para cima, outro vai ser para baixo, no intervalo de A a P e de P a B. Ou seja, de A a P a função vai ter concavidade para cima, de P a B para baixo, ou vice-versa. Ou de A a P a função tinha concavidade para baixo, de P a B concavidade para cima. Ou seja, mudou a concavidade nesse ponto P. Tá? Então, ele é um ponto de inflexão. Ó, isso aqui é um exemplo de um ponto de inflexão. Ó. Antes desse ponto aqui, a concavidade da função era para baixo. Depois desse ponto aqui, a concavidade da sua função passou a ser para cima. Ok? Agora, olha só. Nem sempre é fácil enxergar um ponto de inflexão assim, só olhando o gráfico, tá, gente? Por exemplo, aqui, bem aqui você tem um ponto de inflexão. Tudo bem, aqui até que é fácil de enxergar um pouco, né? Agora, olha esse ponto aqui de inflexão. Ele não é tão trivial de enxergar, né? Daqui para cá, você até pode perceber que a concavidade mudou. Agora, em qual desses pontos mudou? Né? É meio difícil. Então, por isso que a gente vai precisar de uma técnica para calcular na mão mesmo, não só olhando o gráfico, os pontos de inflexão e os intervalos em que a concavidade de uma função é para cima ou para baixo. Dá para fazer isso? Dá. E como é que a gente vai fazer isso? Assim, ó, por esse teorema aí. Olha o que diz esse teorema. Se você tem uma função que admite derivada até segunda ordem de intervalo aberto, ou seja, a função ela tem que ser derivável duas vezes nesse intervalo. Então, olha só. Se a segunda derivada da função é positiva nesse intervalo, então a função vai ter concavidade para cima nesse intervalo. E se a segunda derivada for negativa nesse intervalo, então é porque a tua função tem concavidade para baixo. Então, olha só, na aula passada, a gente falou sobre teste da primeira derivada. A gente percebeu que a primeira derivada, ela nos dá informações sobre o intervalo de crescimento e decrescimento de uma função, certo? Então, por exemplo, se a primeira derivada é positiva em um intervalo, é porque nesse intervalo a tua função é o quê? Ela é crescente ou decrescente? Ela é crescente. E se dado o intervalo a primeira derivada é negativa, quer dizer que nesse intervalo a tua função é o quê? Ela é decrescente. Beleza. Agora a gente vai olhar para a segunda derivada.
Então, se a segunda derivada for positiva no intervalo, é porque a tua função tem concavidade para cima nesse intervalo. E se a tua segunda derivada for negativa, é porque a tua função tem concavidade para baixo nesse intervalo. Tá? Que é justamente o que esse teorema aqui está falando. Ó. Então, se a segunda derivada for positiva, concavidade para cima. Se a segunda derivada for negativa, concavidade para baixo. Tá? Agora que a gente sabe desse teorema, né? A gente vai definir aqui, a gente vai encontrar os pontos de inflexão dessa função primeiro. Ó. Então, dada essa função aqui f, eu quero achar quais são os intervalos que ela tem concavidade para cima e para baixo e quais são os pontos de inflexão dela. Então, vamos lá. Vou fazer aqui. A minha função f, ela é x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 9x. Tá? Então, está aqui a minha função. Ora, eu quero achar os intervalos da concavidade dela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar ela duas vezes. Então, para essa função aqui, ó, a primeira derivada dela vai ser... Isso aqui é fácil, né? Isso aqui é um polinômio, ele é derivável em todo o seu domínio, em todos os reais. Então, aqui vai ficar 3x ao quadrado, né? Esse 3 desce, aqui fica 2. Aqui vai ficar menos 6x, né? Esse 2 aqui desce. E aqui vai ficar menos 9. Só que a gente vai trabalhar com a segunda derivada, não com a primeira. Então, a gente vai derivar mais uma vez. Então, eu vou fazer agora o f duas linhas. Quando eu faço o f duas linhas, esse 2 aqui desce. Então, eu vou ter 6x. Aqui eu vou ter menos 6 e aqui vai ser 0. Então, a minha função, segunda derivada, vai ser 6x menos 6. O que eu vou fazer agora? Eu vou estudar o sinal dessa minha segunda derivada aqui. Né? Isso aqui é um polinômio do primeiro grau. Né? Então, isso aí vai ser uma reta crescente. Então, basta para mim achar a raiz dela. Né? Onde é que ela corta o eixo x. Então, vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui estudo do sinal de f duas linhas. Então, para eu estudar o sinal, eu tenho que perceber que ela é uma reta crescente e agora eu vou achar qual é a raiz dela. Então, vou colocar aqui, 6x menos 6 eu vou igualar a 0. Então, aqui eu vou encontrar que x igual a 1. Tá? Então, agora ficou fácil, né? Agora que eu sei disso, eu vou fazer aqui o diagrama. Ó. Vou colocar aqui a segunda derivada. Vou colocar aqui a minha função. Aí, na minha segunda derivada, eu vou marcar o meu ponto x igual a 1. Então, vou bem aqui, e marco o meu ponto x igual a 1. Essa função aqui, o meu a é positivo. Então, ela é uma reta crescente. Então, eu vou só tracejar aqui uma reta crescente. Só esboçar como é que seria uma reta crescente. Tá? Ok, já que isso aqui é uma reta crescente que corta o eixo x em 1, então, antes de 1, a segunda derivada é negativa ou positiva? É negativa, né? Porque está abaixo aqui do eixo x. Então, antes de 1, ela é negativa. E depois de 1, ela é o quê? Ela vai ser positiva porque está acima do eixo x. Então, está aqui, Aí, eu marco meu ponto 1 bem aqui. Olha só. O que eu estou dizendo? Antes de 1, a segunda derivada é negativa. Ou seja, antes de 1, a minha função tem concavidade para cima ou para baixo? Para cima ou para baixo? Já esqueceu? Para cima ou para baixo? Se é negativo é para baixo, se é positivo é para cima. Então, se a segunda derivada é negativa, então a minha função ela tem concavidade para baixo. E se a segunda derivada daqui para cá é positiva, é porque a minha função tem concavidade para cima ou para baixo? Para cima. Tá? Ou seja, esse aqui é o intervalo em que a concavidade é para baixo, esse é o intervalo em que a concavidade é para cima, e em 1 eu tenho o quê? Eu tenho um ponto de inflexão. Né? Porque antes de 1 a concavidade era uma, depois de 1 a concavidade é outra. Então mudou a concavidade nesse ponto x igual a 1. Então ele é o meu ponto de inflexão. Aí eu vou escrever aqui minha resposta direitinho. Então vou colocar assim. Vamos escrever aqui a resposta. Então, o que foi que eu achei aqui? Eu achei que f tem concavidade para baixo. Qual é o intervalo que ela tem concavidade para baixo?
gente vai ter que voltar para cá. Concavidade para baixo é de menos infinito até 1, no caso aberto. Então, eu coloco aqui. Menos infinito até 1. Então, f tem concavidade para baixo em menos infinito até 1, nesse intervalo aqui. E concavidade... Aqui eu estou escrevendo bastante porque é o primeiro exercício. Depois eu vou escrever menos, tá? Concavidade para cima em... Aí qual é o meu intervalo? De 1 até mais infinito. Além disso, x igual a 1 é, vou colocar assim, pt ponto de inflexão. Tá? Então tá aqui, tudo que ele pedia. Ele pediu o intervalo com cavidade real para baixo, é esse daqui, com cavidade para cima é esse daqui, e x igual a 1 é um ponto de inflexão. Tá? Então bem simples, né? Ok, vamos continuar. Mas vamos ver primeiro, eu vou mostrar aqui o gráfico para você dessa função, para ver se a gente acertou. Então a função era x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 9x. Menos 9x. Ó, então tá aqui. Tá aqui a minha função. Deixa eu tirar aqui para a gente ver melhor. Ó, essa é a minha função, tá? O que foi que eu descobri? Eu descobri que antes do ponto x igual a 1, a concavidade dela era para baixo, né? E depois de 1, a concavidade ela era para cima. Então, para facilitar, deixa eu marcar aqui o ponto 1, né? 1, f de 1. Ó, tá aqui. Além disso, eu vou fazer assim, x igual a 1. Então, olha só, eu dividi essa função aqui em duas partes. Esse meu ponto A é o ponto em que x igual a 1. Tá? Então, é 1 e menos 11. Então, antes desse ponto 1, a minha função, de acordo com nossos cálculos, né, ela tem que ter concavidade para baixo. Então, aqui, vocês conseguem enxergar que a concavidade dela está para baixo aqui? Tá, né? Sem problema. E depois de 1 até mais infinito, a gente falou que a concavidade dela era para cima. Então, tá aqui, ó, a concavidade dela está para cima. Então, acertamos. Agora, perceba, ó, o fato da função, por exemplo, de menos infinito até 1, a concavidade dela era para baixo. Só que nesse intervalo em que a concavidade era para baixo, a função ela cresceu e decresceu. Tá? Então, não é porque no mesmo intervalo a tua segunda derivada é positiva, que a primeira também vai ser positiva. Tá? Então, analisar o intervalo de concavidade e analisar o intervalo de crescimento, ou seja, analisar o sinal da segunda derivada e da primeira são coisas diferentes. Né? Então, por exemplo, se eu pedisse para você assim, me dê um intervalo de crescimento e decrescimento, você ia poder usar esse resultado da segunda derivada? Não, você ia ter que pegar a primeira derivada e estudar o sinal dela. Tá? Então, estudar a concavidade é uma coisa, estudar o intervalo de crescimento e decrescimento é outra coisa. Então, vocês têm que saber os dois caminhos, né? Os dois métodos aí. Tá, então vamos lá, mais uma questão aqui. Olha essa. X sobre 1 mais x quadrado. Então, a gente vai analisar a concavidade para essa função aí. Vou passar aqui o primeiro quadro. Esse exemplo que eu dei para vocês da função seno, agora ficou fácil de saber da concavidade, né? Porque é só você pegar a função seno e derivar duas vezes. Aí vai ficar cosseno e menos seno. Quer ver? Eu já vou fazer isso aí com vocês, só colocar aqui logo a função. F de x é igual a x sobre 1 mais x quadrado. Pronto. Aí, bora voltar aqui rapidinho. Nessa minha função aqui, a gente falou que isso aqui é ponto de flexão. Só que a gente falou isso só olhando, né, o gráfico. Como é que a gente teria certeza agora pelos cálculos? Você ia ter que pegar a sua função seno e derivar duas vezes. Então, a primeira derivada dela é o cosseno. A segunda derivada da sua função seria a derivada do cosseno, que seria menos seno. Então, você ia ter que analisar o sinal da função menos seno. Né? A sua função seno, vou colocar aqui, de 0 a 2π, e aqui você tem o π. A sua função seno ela é uma senoide, ela é assim. A sua função menos seno ela é mais ou menos assim. Ó.
tá? Ou seja, de 0 a π, a sua função menos seno, ela é negativa. De π a 2π, a sua função ela é positiva, né? Se aqui ela é negativa, quer dizer que a concavidade da função é para baixo. Se aqui ela é positiva, é porque a concavidade da função é para cima, tá? Olha, não vão se confundir, tá? Até eu me confundi agora, que eu olhei assim uma concavidade para baixo, mas isso aqui é da segunda derivada, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Tá, vamos fazer com calma essa questão. Aqui é a minha função seno, tá? Eu derivei uma vez, deu cosseno. Eu derivei duas vezes, deu menos seno. O que eu vou fazer? Eu vou analisar o sinal da segunda derivada. O sinal da segunda derivada vai me falar a concavidade da minha função mesmo, que é a função seno, tá? Ok, quando você analisa a função menos seno, ó, eu vou analisar a função menos seno, que não é a função seno, tá? A função menos seno, ela é assim, ó. Ela é uma senoide, só que invertida, né? Refletida. Então, aqui você tem 0, aqui você tem π e aqui você tem 2π. Isso é a função menos seno, não é a função seno, tá? Vou escrever aqui, ó, menos seno. Então, você percebe que a função menos seno, de 0 a π, ela é o quê? Negativa. De π a 2π, ela é o quê? Positiva. Então, vou escrever aqui, ó, a função segunda derivada de 0, eu vou marcar aqui, de 0 até π e 2π. Então, de 0 a π, ela é negativa, a imagem dela é negativa. De π a 2π, a imagem dela é positiva. Isso dá a segunda derivada, que é o menos seno. Agora, o que isso aqui me fala sobre a minha função? Vou colocar aqui. Ora, já que a segunda derivada dessa função é negativa daqui para cá, vou marcar aqui os pontos, 0π, 2π. Então, já que a segunda derivada daqui para cá é negativa, quer dizer que daqui para cá a tua função tem concavidade para cima ou para baixo? Para baixo. E se daqui para cá a segunda derivada é positiva, quer dizer que a tua função tem concavidade para cima ou para baixo? Para cima. Tá? E é justamente isso que a gente colocou aqui, ó. Você percebe que de 0 a π a concavidade é para baixo, de π a 2π a concavidade é para cima. Além disso, você observa, ó, que em π a sua concavidade ela troca. Quer dizer que em π você tem um ponto de inflexão. Ou seja, a gente só confirmou aquilo que a gente já tinha visto, né, no gráfico da função. Agora você comprova usando mesmo o nosso teorema aqui. Deu para entender, gente? Agora vamos para uma mais difícil, né? Vamos para esse daqui. Olha só. Então agora eu vou analisar, eu quero saber a concavidade para essa função aqui, tá? X sobre 1x². Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que derivar uma vez, depois vai ter que derivar duas vezes. Então vamos lá. Bom, para eu derivar essa função, eu vou usar a regra do quociente, né? Então como é que vai ficar? Vai ficar derivado de cima, vou colocar aqui derivado primeiro, vezes o de baixo sem derivar, então 1x², menos o primeiro sem derivar, vezes a derivada do de baixo, ou seja, 1x², e eu vou derivar isso daqui. Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado. Então vai ficar 1 mais x² ao quadrado. Tá? Então, essa aqui é a minha função primeira derivada. Aí eu vou ajeitar aqui. Então, eu vou derivar esse x, então vai ficar assim, ó. Então, a minha primeira derivada vai ficar... Derivada de x é 1. Já que é 1, então, 1 vezes esse parênteses é esse próprio parênteses. Então, vai ficar 1 mais x² menos x. A derivada de 1 mais x² vai ser, derivada de 1 é 0, a derivada de x² é 2x. 2x vezes x, eu vou ter 2x². 2x². Tudo isso dividido por 1 mais x² ao quadrado. Dá para melhorar? Dá. Eu posso juntar esse com esse. Aqui eu tenho x², aqui eu tenho menos 2x². Então, a minha função ela vai ficar 1 menos x² dividido por 1 mais x² ao quadrado.
E aí, professor, dá para cortar isso com isso? Não, não dá para cortar. Ou seja, vai ter que trabalhar com essa daqui mesmo, tá? Então, ou seja, isso aqui é só a primeira derivada. Para a gente calcular, ver a concavidade, a gente precisa da segunda derivada. Então, a gente vai ter que aplicar de novo a regra do quociente agora para essa fração aqui. Então, vamos lá. Então, para eu aplicar aqui a segunda derivada, aqui vai ficar a derivada de cima, então vai ficar 1 menos x ao quadrado derivada, vezes o de baixo sem derivar, vai ficar 1 mais x quadrado ao quadrado, menos o primeiro sem derivar, então vai ficar 1 menos x ao quadrado, vezes a derivada de baixo, que é 1 mais x ao quadrado, e eu vou derivar isso daqui. E eu vou dividir tudo isso daqui por 1 mais x ao quadrado. Opa! Eu vou ter que dividir tudo isso daqui pelo denominador, que é 1 mais x quadrado ao quadrado, só que agora eu vou elevar de novo ao quadrado. Deu para entender? Ou seja, eu estou aplicando a regra do quociente. Então, vai ser a derivada de cima vezes o de baixo sem derivar, menos o de cima vezes a derivada de baixo, dividido pelo de baixo ao quadrado. Né? Só que o de baixo era 1 mais x quadrado ao quadrado. Então, eu vou ter que levar isso aqui ao quadrado. Isso vai ficar a quarta, né? Mas tá, bora ver o que dá para melhorar aqui. Então, isso aqui vai ser igual. A derivada disso daqui, isso aqui é 0, aqui vai ser menos 2x. Então, vai ser menos 2x. Esse daqui eu vou logo distribuir. Não sei se vai ser mais fácil ou mais difícil, mas vamos distribuir. Vai ficar quadrado do primeiro, que é 1, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Aí aqui, eu vou preservar isso daqui por enquanto, vai ficar 1 menos x ao quadrado, e eu vou derivar isso daqui. Perceba que isso aqui é uma função composta, então eu vou ter que aplicar a regra da cadeia. Então, esse 2 desce, vai ficar 2 vezes 1 mais x ao quadrado, e agora eu vou ter que multiplicar com a derivada que está aqui dentro. A derivada de 1 mais x quadrado vai ser, aqui vai ser 0, aqui vai ser 2x. Então, vou jogar aqui 2x. Tudo isso daqui dividido por 1 mais x ao quadrado a quarta. Tá? Não acabou, né? Vamos tentar ajeitar alguma coisa aqui. Então, para melhorar esse cálculo aqui, perceba que bem aqui eu tenho menos 2x, e bem aqui ó, eu tenho 2x, e eu tenho esse menos bem aqui na frente. Então, eu vou colocar menos 2x em evidência. Agora, deixa eu passar aqui para o próximo quadro, que isso aí já não deu mais. Isso é só a segunda derivada, tá, gente? Depois ainda vou ter que ver o sinal dela. Mas essa questão ela só é trabalhosa, ela não é difícil. Não, né? Você tem que tomar cuidado, claro, para não errar nada nesse processo. Tá, deixa eu continuar aqui. Então, a segunda derivada, ela vai ser, eu já vou colocar o menos 2x em evidência. E aí vai ficar todo aquele parêntese aqui, ó, todo esse primeiro parêntese. Então, vai ficar 1 mais 2x ao quadrado mais x à quarta. Aí aqui, ó, esse menos 2x eu coloquei em evidência. Então, aqui vai ficar mais essa multiplicação aqui. Então, vai ficar mais, aí eu tenho esse 2 aqui, e eu tenho 1 menos x ao quadrado, e eu tenho 1 mais x ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por 1 mais x ao quadrado elevado a 4. Dá para melhorar? Dá, né? Então, vamos distribuir isso daqui, bora ver o que vai dar. Então, isso aqui vai ser igual a menos 2x vezes, isso aqui não dá para fazer nada por enquanto, então vai ficar 1 mais 2x ao quadrado mais x à quarta. Aí aqui, vamos multiplicar logo, vai ficar 1 vezes 1, que é 1, vezes 2, 2. Aqui vai ficar 1 vezes x quadrado, que é x quadrado, vezes 2. Então, mais 2x quadrado. Aqui vai ficar
menos x quadrado vezes 1, que é menos x quadrado, vezes 2, então vai ficar menos 2x quadrado. Opa, aqui já dá para cortar. E por último, aqui vai ficar menos x à quarta com 2. Vai ficar mais menos 2x à quarta. Tudo isso daqui dividido por 1 mais x ao quadrado à quarta. Eu espero que eu não tenha errado nada nesse processo, que eu não vou querer voltar depois para cá. Mas tá, vamos continuar. Então, isso daí vai ser igual a menos 2x. Aí, o que, que dá para fazer aqui, gente? Olha só. Aqui eu tenho x à quarta e aqui eu tenho menos 2x à quarta. Então, isso aí vai ficar menos x à quarta. Ou seja, eu juntei esse com esse. Agora, aqui eu tenho 2x ao quadrado. Então, vou deixar mais 2x ao quadrado. E aqui eu tenho 1 mais 2, que é 3. Então, mais 3. Tudo isso aqui dividido por 1 mais x ao quadrado à quarta, né? Bom, eu acho que agora acabou. Eu não sei se vai ser melhor ou pior, mas eu posso trocar o sinal daqui e deixar o 2x em evidência. Tá, vou fazer isso. Então, isso aqui vai ficar 2x, eu só vou multiplicar o menos 1 aqui dentro, tá? Aí vai ficar x à quarta menos 2x ao quadrado menos 3. Tudo isso aqui dividido por 1 mais x ao quadrado à quarta. Isso aqui é a segunda derivada da minha função f. Agora, o que tem que fazer mesmo, professor? Acabou a questão? Não, não acabou. Agora, a gente vai ter que analisar o sinal dessa minha função, tá? Então, para analisar o sinal dessa minha função, eu tenho um polinômio em cima, eu tenho um polinômio embaixo. Só que o polinômio de baixo, perceba bem, ó, aqui é 1 mais x quadrado à quarta. Isso daqui pode ser negativo em algum momento? Sim ou não? Pode ser negativo? Não, né? Porque aqui tem a quarta. Isso aqui pode ser zero em algum momento? Não também, porque eu tenho ó, x ao quadrado mais 1. Esse x ao quadrado é sempre maior ou igual a zero. Então, isso aqui sempre vai ser maior ou igual a 1. Ora, então, o de baixo vai ser sempre positivo para qualquer ponto do meu domínio. Então, ele não interessa. Então, eu só vou olhar para esses dois aqui de cima. Ó. Então, eu vou analisar o sinal dessa função aqui e vou analisar o sinal dessa função aqui. Tá? Então, vamos lá. Terceiro quadro agora, né? Bom, a primeira é fácil, né? 2x é uma reta crescente com raiz em zero. E a segunda? Então, deixa eu fazer logo a segunda, né? Então, olha só. A minha segunda é x à quarta. Deixa eu escrever aqui que eu vou fazer agora o estudo do sinal. Então, agora a gente vai para a etapa do estudo do sinal. Ok, então vamos lá. Eu vou analisar o sinal da minha função x à quarta menos 2x ao quadrado menos 3. Para essa função aqui, eu vou igualar ela a zero. Então, olha só. Você tem uma função que ela é o quê? Ela é biquadrática. Vocês lembram disso? Chegaram a ver isso no ensino médio? Então, como é que resolve essa equação aí, né? Você chama, por exemplo, você chama y de x ao quadrado. Quando você faz isso, ó, essa sua função vai ficar assim, vai ficar y ao quadrado menos 2y menos 3 igual a zero. Ou seja, vai ficar uma função de segundo grau. Né? E aí você resolve aqui, acha a raiz dessa função. Aí aqui eu vou calcular o delta. Né? Aqui vai ficar b ao quadrado, que é 4. 4 menos 4 vezes, mais 4 vezes 3, que é 12. Meu delta vai ser 16, tá? Então, o meu y1 vai ser... Estou aplicando Bhaskara aqui, tá, gente? Aqui vai ficar b menos b, que é 2, mais ou menos 4, que é a raiz de 16, dividido por 2. Tá? Então, aqui eu vou ter dois valores. Eu vou ter para y1, se aqui for positivo, vai ficar 6 dividido por 2, dá 3. E eu vou ter, se aqui é negativo, vai ficar 2 menos 4, que é menos 2, sobre 2. Isso aqui vai ficar menos 1. Ok.
Então, aqui eu achei duas raízes, ó, para 3 e para -1. Só que agora, isso aqui é uma função desse tipo aqui, tá? Então, eu tenho que ver se essas raízes aqui, elas são válidas. Como assim se elas são válidas? Porque, olha só, eu disse que y é igual a x², certo? Ora, mas se y é igual a -1, o x vai ter valor real? Ó, se y for igual a -1, tu vai ter que -1 é igual a x², né? Quando tu for substituir aqui. Aí tu vai ter, então, que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de -1. Isso pode? Não. Então, lembra, né? Quando você for verificar aqui, você percebe que essa função aqui, ela não funciona para a gente, porque a gente está só nos reais. Então, o único valor que serve para a gente é o 3. Então, quando y é igual a 3, você vai ter o seguinte, ó. Se y é 3, então o teu x, ele vai ser quanto? Ele vai ser mais ou menos raiz de 3. Ok? Tá, agora eu descobri as raízes dessa minha função. Isso significa o quê? Que essa minha função do quarto grau, ela só corta o meu eixo x duas vezes. Ela é do quarto grau, ela podia cortar quantas vezes se ela quisesse, depende da situação. Ela podia cortar 4 vezes. Né? Uma função do quarto grau, um polinômio do quarto grau, ele pode ter até 4 raízes. Né? Só que não é esse caso. Esse caso ele só tem 2 raízes. Então, para um caso desse daqui, que ele só vai cortar o eixo x 2 vezes, o sinal da minha função vai se comportar como se ela fosse do segundo grau. Tá? Então, como é que vai ficar? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui vai ficar x² menos 2x² menos 3. Eu vou analisar o sinal dessa. E eu vou analisar o sinal também da minha função, que é só 2x. E a multiplicação do sinal dessa com o sinal dessa vai me dar o sinal da minha função segunda derivada. E o sinal da minha segunda derivada vai me dar a concavidade da minha função. Olha só, essa questão é muito legal, né? Já foi os 3 quadros aqui. Tá, para essa minha função aqui, a gente achou 2 raízes, que foi mais ou menos raiz de 3. Então, vou marcar aqui, ó. Digamos que aqui seja o menos raiz de 3. Digamos que aqui seja o raiz de 3. Aí eu vou reproduzir ele aqui embaixo. Então, aqui vai ser menos raiz de 3. Aqui vai ser o raiz de 3. Aqui é a mesma coisa. Vai ser o menos raiz de 3. E aqui vai ser o raiz de 3. Tá. Então, olha só. Como eu falei, essa função aqui, ela só vai cortar o eixo x 2 vezes. Tá? Então, o sinal dela vai se comportar como um sinal de uma função de segundo grau, porque nesse caso ela só cortou 2 vezes o eixo x. Poderia não acontecer se ela cortasse mais de uma vez. Mas nesse caso aqui em específico, como ela corta, então o sinal dela vai se comportar como do segundo grau. Ou seja, antes de menos raiz de 3 e depois de raiz de 3, ela vai ter um sinal positivo, porque a concavidade dela é para cima. Ah, professor, como é que o senhor sabe? Ah, eu ia ter que analisar o sinal da concavidade para essa função aqui. Eu ia ter que derivar ela 2 vezes e tudo mais, só que a gente não vai perder tempo aqui com isso, tá? Então, aqui eu já acredito em mim. Isso aqui é a concavidade para cima, então aqui é positivo, tá? Mas seria um bom exercício mesmo para você. Um dever de casa, analisar a concavidade dessa sua função aqui. E analisar onde ela é positiva e onde ela é negativa, usando o quê? A primeira derivada. A gente vai pular essa etapa aqui agora, tá? Isso não ia ser mais aí uns 20 minutos. Então tá, então aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo. E o 2x? Isso aqui é uma reta crescente, a raiz é em 0. Então aqui eu marco o 0. Até dividir aqui esse menos, coloca aqui, menos. Então, antes do 0, como é uma reta crescente, ela vai ter sinal negativo, e depois de 0 vai ter sinal positivo. Tá? Então tá aqui. Esses são os sinais. Então, aqui eu vou marcar o 0, aqui eu vou marcar o 0. Pronto. Então, está aqui os sinais para essa minha função, está aqui os sinais para essa minha função aqui. A minha segunda derivada vai ter o sinal conforme a multiplicação dessas duas aqui. Ou seja, mais com menos, aqui vai dar menos, menos com menos aqui vai dar mais, menos com mais aqui vai dar menos, e mais com mais aqui vai dar mais. Ora, se aqui é negativo e aqui é negativo, quer dizer que nesses dois intervalos a concavidade para cima ou para baixo?
Para cima ou para baixo? Para baixo. Muito bem. Então, aqui é para baixo, aqui é para baixo. E se aqui é positivo e aqui é positivo, quer dizer que nesse intervalo e neste intervalo, a tua função tem concavidade para cima ou para baixo? Para cima. Muito bem. Então, aqui é para cima, aqui é para cima. Pronto. E agora acabou a questão, né? Então, essa minha função, ela vai ter concavidade para baixo nesse intervalo e nesse intervalo, e ela vai ter concavidade para cima nesse intervalo e nesse intervalo. Ora, nesse ponto aqui, a concavidade muda. Sim ou não? Sim, né? Só que aqui também a concavidade muda. E aqui também. Então, esses três pontos são o quê? São pontos de inflexão. Então, aqui eu tenho 3 pontos de inflexão para essa minha função. Agora, só falta escrever, né, o que está aqui. Então, vamos lá. Assim, F tem... Vou abreviar, tá, gente? Concavidade. F tem concavidade para cima em... Para cima é nesse intervalo e esse. Então, vou colocar assim, ó. Menos raiz de 3 e 0, tudo aberto. União, isso aqui é a união, tá? Com esse intervalo aqui, ou seja, com raiz de 3 até mais infinito. Tá? Aí, F tem concavidade, só que agora, para baixo, em concavidade para baixo é nesse intervalo junto com esse. Então, nesse intervalo aqui, ele é de menos infinito até menos raiz de 3. União com esse intervalo aqui, que é o intervalo 0 até raiz de 3. Além disso, esses 3 pontos, ou seja, x igual a menos raiz de 3, x igual a 0 e x igual a raiz de 3, são pontos de inflexão, porque nesses pontos aí, a minha concavidade, ela muda. Pronto. E finalizamos, né? Foi difícil essa questão? Foi trabalhosa, não foi tão difícil assim, né? Só que assim, você tendo calma, paciência, né? Para não errar nenhuma conta ali, principalmente na hora de derivar a segunda vez, vai dar tudo certo, tá? Tá, eu acho que eu não tenho gráfico aqui, então vou colocar no GeoGebra para a gente. Vou trocar aqui para o GeoGebra. Então, vamos analisar aqui. A minha função, ela é a minha função x dividido por 1 mais x ao quadrado. É isso mesmo. Tá aqui a minha função. Aí, o que a gente falou? Olha só. A gente falou que ela tem concavidade para cima. Eu vou marcar os pontos menos raiz de 3, 0 e raiz de 3. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar o ponto 0. Eu vou marcar aqui o ponto menos. Eu acho que é assim que coloca. É assim. Menos raiz de 3, F. S. E aqui menos raiz de 3, ok. E aqui, deixa eu tentar copiar logo aqui. Aqui eu vou fazer agora o raiz de 3. Pronto. Tá aqui, gente. Ok. Então, o que está acontecendo aqui? Olha só como essa mudança agora é sutil, tá? A gente falou que nesse ponto B aqui, que é menos raiz de 3, de menos raiz de 3 até 0, a minha função tem concavidade aqui, ó, para cima. E desse ponto até o raiz de 3, concavidade para baixo. Aí tá, bora voltar aqui. Então, aqui ó, você percebe realmente que daqui para cá a concavidade é para cima, daqui para cá a concavidade é para baixo. Só que a gente também percebeu que de raiz de 3 até mais infinito, ó, tá bem aqui, a concavidade já se torna para cima. E de menos infinito até menos raiz de 3, a concavidade é para baixo. Então, aqui muda, né? Então, olha só. Desse ponto aqui em diante, a concavidade passa a ser para cima. Agora me diz, visualmente você conseguiria perceber isso? Que a concavidade nesse ponto mudou
uma concavidade para cima, difícil, né? Essa mudança aqui ela é muito sutil. Ó, perceba que aqui parece que está uma reta, né? Nem parece que tem assim uma concavidade aí, mas tem. Então, desse ponto em diante, a concavidade é para cima, e desse ponto aqui, ó, de menos infinito até chegar a esse ponto aqui, a concavidade é para baixo, tá? Então, aqui mudou a concavidade, aqui mudou a concavidade, aqui mudou a concavidade, tá? Deu para entender? Beleza, então vamos lá. Então, vamos continuar aqui. Olha só, então, vocês perceberam que uma forma da gente analisar a concavidade é a seguinte: a gente acha os pontos em que a segunda derivada é zero, para poder saber quais são as raízes, para poder analisar o sinal. Só que vem a pergunta, será que toda vez que a segunda derivada é zero, esse ponto ele é um ponto de inflexão? Né? Isso é uma pergunta importante. Será, se você, toda vez que você tem a segunda derivada e um ponto é zero, então com certeza esse ponto ele é um ponto de inflexão? A resposta é não, não necessariamente. Então vamos analisar aqui esse exemplo, ó, x à quarta. Então vamos ver o que está acontecendo aí com essa função x à quarta. Ó, a gente vai analisar a concavidade dela, se é para cima, se é para baixo, se tem ponto de inflexão. Esse que a gente vai fazer. Então a gente vai fazer o que a gente aprendeu hoje, né? Então a gente vai derivar duas vezes e depois vai analisar o sinal aí da segunda derivada. Então vamos lá. A minha função agora, ela é x à quarta. Eu vou analisar a concavidade para ela. Então, o que eu vou fazer? Vou derivar duas vezes. Então, eu derivo uma vez. Aí, eu derivar disso daqui é bem fácil. Desce o 4, vai ficar 4x ao cubo. E eu derivo mais uma vez. Agora, o 3 desce e eu vou ter 12x ao quadrado. Tá? Eu vou analisar o sinal para essa minha função aqui. Só que, olha só, gente. Essa minha função aqui é a minha função x ao quadrado. Ela só está multiplicando por um fator aqui, tá? De contração, no caso. Então, se eu fosse desenhar o gráfico dessa minha função aqui, seria mais ou menos assim, ó. Tá? Claro que você pode fazer Bhaskara, fica à vontade, mas aqui eu estou fazendo de um jeito mais rápido. Então, eu sei como é o gráfico de x quadrado, ele é assim. Quando eu multiplico aqui por um número maior que 1, ele só vai se contrair um pouquinho aqui. Tá? Então, vai ficar uma coisa assim. Então, olhando para esse gráfico, lembrando que esse gráfico aqui é o gráfico da segunda derivada, tá? Você consegue estudar o sinal dela. Então, você percebe o seguinte, ó, que para a segunda derivada, ela só tem uma raiz. Ela só toca uma vez o eixo x. Qual é essa raiz? É x igual a zero. Então, eu marco aqui, ó, x igual a zero. Aí tá, eu vou marcar aqui para a minha função. Eu vou marcar também o meu ponto zero. Aí eu vou perceber o seguinte, ó. Esse ponto zero é o ponto onde a segunda derivada é igual a zero. Se você jogar x aqui em zero, isso aqui vai dar 0 vezes 12, que é zero. Tá? Só que olha só, antes do zero, a tua função segunda derivada é positiva ou negativa? Olhando aqui o gráfico dela, ó. Antes do zero, ela é positiva ou negativa? Positiva, né? Então, antes do zero, ela é positiva. E depois do zero, ela é o quê? A imagem dela é positiva também. É só você parar um pouco para pensar, olha só. 12x ao quadrado, tem como ter valor negativo? 12x ao quadrado? Não, né? Porque para qualquer valor que você coloca aqui, ao quadrado vai dar positivo. Então, isso aqui sempre vai ser maior ou igual a zero. E só vai ser zero se o x for zero. Ok? Então, a segunda derivada, antes de zero ela é positiva, depois de zero ela é positiva também. Olha, o que isso significa? Que antes de zero, a concavidade da minha função é para cima. E depois de zero, ainda é também para cima. Então, olha só. Eu acabei de mostrar um ponto onde a segunda derivada é zero, só que ele é ponto de inflexão? Não, porque a concavidade não mudou. Então, esse zero aqui, ele não é ponto de inflexão. Ele não é. Ou seja, se a segunda derivada é zero, não significa que com certeza aquilo vai ser um ponto de inflexão. Tá? Aí, qual é a minha conclusão daqui? Vamos lá. Vou colocar assim, f tem concavidade
concavidade para cima. Ó, a função, ó, o único lugar que ela não teria concavidade para cima seria em zero, só que ele é um ponto, né? Então eu posso afirmar que ela tem concavidade para cima em todo o seu domínio. Então eu vou colocar assim, f tem concavidade para cima em R e só. E não tem, coloca assim, e não tem, olha lá, não tem ponto de inflexão. Tá? Então, uma função pode não ter nenhum ponto de inflexão, que é esse caso aqui. Por quê? Por que não tem ponto de inflexão? Porque a concavidade dela é sempre para cima, ou então sempre para baixo. Tá? Vamos ver o gráfico dessa função, x à quarta? Como seria essa função, né? Deixa eu colocar aqui no GeoGebra. Ela é bem simples, na verdade, o gráfico dela. Ó, tá aí. Esse é o gráfico dessa função x à quarta. Então, perceba, ó, que em todo o intervalo dela, em todo o domínio dela, a concavidade dela sempre é para cima. Então, ela não tem ponto de inflexão. Só que olha só que interessante. Esse ponto zero, ele não é de inflexão. Porém, ele é ponto de quê? Vocês classificariam ele de alguma coisa? Dado que a gente aprendeu até aqui. Ponto de quê? De mínimo, né? É ponto de mínimo. Perceba, ó, antes de zero, a função ó, decrescia. Depois de zero, a função crescia. Ele é um ponto de mínimo local. Além disso, ele é um ponto de mínimo global, nesse caso aí. Tá? Ok, vamos continuar aqui. Tá, essa daqui a gente vai fazer depois, se der tempo, tá? Que agora a gente vai logo para o teste da segunda derivada. Então, vamos lá. O que é o teste da segunda derivada, gente? Olha só. O teste da segunda derivada é mais um teste para dizer se um ponto ele é de máximo ou de mínimo local. Então, veja bem. O teste da segunda derivada é um teste para dizer se um ponto é de máximo ou mínimo local. Vocês já tinham visto um teste para saber isso, que é o teste da primeira derivada, que a gente viu na aula passada. Então, hoje, a gente vai usar um teste diferente para dizer se um ponto é de máximo ou mínimo. Claro que se você usar um teste, você não precisa usar o outro, a não ser que, dada a situação, você só possa usar um deles. Tá? Mas se você usou um teste e já descobriu que o ponto é de máximo ou mínimo, você não precisa ir para o outro teste. Então, vamos lá. Diz assim, ó, seja uma função que admita derivada de até segunda ordem, contínua no intervalo aí. Tá? Então, olha só, para o teste da segunda derivada, você tem que acontecer que ele tem que ter, a função tem que ter segunda derivada, ela tem que existir. Diferente do teste da primeira derivada. O teste da primeira derivada, não necessariamente aquele ponto tem que existir a derivada naquele ponto. Nesse aqui não, nesse tem que existir. Então, olha só, se f' de P é igual a zero, ou seja, se P é um ponto crítico, e nesse ponto a segunda derivada é maior que zero, então é porque esse ponto é um mínimo local. E se P é um ponto crítico, ou seja, se a derivada de P é zero, e para esse P a segunda derivada é menor que zero, então P é um ponto de máximo local. Então vamos entender o seguinte, olha só, se eu tenho um ponto, tá? Esse ponto é um ponto crítico, e você descobre que nesse ponto a concavidade é para cima. Eu vou fazer aqui rapidinho. Vou fazer bem aqui, ó. Digamos que eu tenho um ponto aqui qualquer. Nesse ponto, eu sei que ele é ponto crítico. E nesse ponto aqui, a concavidade é para cima. Pensa numa concavidade para cima. Ó. Ora, e se nesse ponto, que eu já sei que ele é crítico, a concavidade é para cima, então é porque ele é mais, na vizinhança dele, ele se comporta mais ou menos assim. Ó. Então, ele é ponto de máximo ou de mínimo? De mínimo, né? Agora, se nesse ponto aqui, você tinha uma concavidade para baixo, olha, assim, e eu já sei que ele é ponto crítico, eu já calculei, então é porque esse ponto aqui, ele é máximo ou mínimo? Ele é máximo, máximo local. Então, é isso que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai aplicar o teste da segunda derivada. Então, antes de aplicar o teste, ó, você tem que achar os pontos críticos em que a derivada é zero. Depois que você acha esses pontos, você joga esses pontos na segunda derivada. Então, calma lá, vamos fazer aqui um exemplo para ficar melhor, né?
Então, olha só, a gente vai usar o teste da segunda derivada para descobrir os máximos e mínimos dessa função aí, que é x² sobre 4 menos x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 3. Então, vamos lá. Deixa eu só escrever aqui a minha função. F de x é igual a x² sobre 4 menos x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 3. Tá? Eu quero saber onde tem ponto de máximo e onde tem ponto de mínimo. O primeiro passo que a gente fazia na aula passada era descobrir quais são os pontos críticos. Nesse caso aqui, eu tenho um polinômio. Então, ele é derivável em todos os pontos do seu domínio. Então, os únicos pontos críticos dele é quando a derivada é zero, a primeira derivada. Então, eu vou derivar uma vez. Quando eu derivo uma vez, aqui vai ficar, esse 4 desce, vai cortar com esse, então vai ficar x ao cubo, menos, aqui vai ficar 3x ao quadrado, menos, aqui vai ficar 4x, e o 3 vai zerar. Então, olha só. A minha primeira derivada dessa função é isso daqui. O primeiro passo é achar os pontos críticos. Por quê? Os pontos críticos são os meus candidatos a serem máximo ou mínimo. Como é que você acha ponto crítico? São aqueles pontos em que a derivada não existe, a primeira derivada, ou em que ela é igual a zero. Nesse caso, como é um polinômio, a derivada ela vai existir em todo ponto. Então, o único caso de ponto crítico que eu vou ter é quando a primeira derivada for igual a zero. É isso que eu vou achar agora. Eu vou achar os pontos em que a primeira derivada é zero, não é a segunda. Eu não estou falando de concavidade, eu quero saber de ponto crítico. Então, estou usando a primeira derivada. Então, vamos lá. Vou colocar aqui pontos críticos. Para eu achar os pontos críticos, neste caso aqui, eu só tenho que igualar a primeira derivada a zero. Então, vai ficar x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 4x igual a zero. Aí, aqui, o que eu posso fazer? Eu posso colocar o x em evidência. Então, aqui vai ficar x ao quadrado menos 3x menos 4 é igual a zero. Ora, eu tenho uma multiplicação aqui que é igual a zero. Isso aqui vai ser zero, ou se isso aqui for zero, ou se tudo aqui dentro do parênteses for zero. Se x é igual a zero, isso aqui já zera. Então, já tenho uma raiz. Uma das raízes é x igual a zero. Para eu descobrir as outras raízes, eu vou ter que igualar isso daqui a zero. Então, vou fazer aqui. Vou colocar assim. X igual a zero é ponto crítico. Então, eu já achei um ponto crítico. Agora, eu vou ter que igualar o outro lá fator, que é x ao quadrado, menos 3x, menos 4, igual a zero. Aqui eu vou resolver normal, né? Calcular aqui o delta. Aí, o meu delta aqui vai ser 9. 9 mais 16 vai ser 25. E aqui eu vou calcular o meu x, ele vai ser 3 mais ou menos 5 dividido por 2. Então, aqui eu vou ter mais dois pontos críticos, né? Quais são? Um deles vai ser, quando o 5 for positivo, vai ficar 8 por 2, que é 4. E o outro ponto vai ser, quando aqui for menos, 3 menos 5 é menos 2, por 2 vai ser menos 1. Ou seja, x igual a 4, x igual a menos 1 também são pontos críticos, porque são raízes da minha equação. Então, x igual a 4 é ponto crítico. Vou abreviar aqui. E x igual a 1 é também ponto crítico. Então, ó, eu tenho três pontos críticos. Eu tenho x igual a 4, x igual a menos 1 e x igual a 0. Por que eles são pontos críticos? Porque são pontos em que zeram a primeira derivada. Perceba aqui, ó, se eu jogar qualquer um deles aqui, isso aqui vai zerar. Para x igual a 0, isso aqui tudo zera. Para x igual a 4, aqui vai ficar 16 menos 16, que é 0. E para x igual a menos 1, aqui vai ficar 1 positivo, aqui vai ficar 3 positivo, 1 mais 3 é 4, 4 menos 4 é 0. Então, esses três aqui são raízes dessa minha equação. Ok.
achei os pontos críticos. Qual é o segundo passo? Eu vou aplicar o teste da segunda derivada. O que eu vou fazer? Eu vou derivar mais uma vez a minha função. Então, vamos lá. Olha, tem gente que vai gostar mais do teste da segunda derivada, tem gente que vai gostar mais do teste da primeira. Bom, eu particularmente gosto mais da primeira porque ele é mais geral do que o da segunda. Mas, dependendo do caso, né, pode ser que o da segunda ele resolva a questão bem mais rápido, né? Por isso que é importante você saber os dois. Porque às vezes você perde muito tempo com o teste da primeira, sendo que você poderia resolver ele bem mais rápido com o teste da segunda. Então, por isso que é bom você dominar os dois testes, tá? Então, como é o segundo teste? O segundo teste é eu derivar minha função pela segunda vez. Então, a segunda derivada dela vai ser 3x ao quadrado menos 6x menos 4. Tá? Ok. Perceba que até aqui, achar os pontos críticos, ele é um passo tanto do teste da primeira quanto do teste da segunda derivada. Então, aquele primeiro quadro que a gente fez agora, essa questão, você ia ter que fazer. Depende, não importa qual teste você for escolher, você ia ter que fazer, achar os pontos críticos. Aí agora, eu vou usar o teste da segunda derivada, ou seja, eu vou derivar a função pela segunda vez, vai dar isso daqui. Eu vou pegar cada ponto crítico que eu achei e vou jogar aqui nesse meu polinômio. E eu quero saber o sinal da minha segunda derivada. Então, por exemplo, um dos pontos que eu achei foi x igual a menos 1. Então, deixa eu colocar aqui. Ó. Aqui eu estou aplicando o teste da segunda derivada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 3 pontos críticos e vou jogar nessa função. O primeiro que eu vou jogar é o menos 1, que é um ponto crítico que eu achei. Quando eu jogo menos 1 nessa minha equação aqui, vai ficar assim, ó. Vai ficar 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos 6 vezes menos 1, menos 4. Agora, bora calcular. Isso aqui vai dar 1 positivo, isso aqui vai dar 3. Aqui vai ficar 6 positivo, 6 mais 3, 9, 9 menos 4, 5. Ora, 5 maior ou menor que 0? Maior que 0. Tá, guarda isso aí por enquanto. Agora eu vou pegar o outro ponto crítico que eu achei, que é o ponto 0. O ponto 0 é mais fácil, né? Aqui vai ficar 3 vezes 0 ao quadrado, menos 6 vezes 0, menos 4. Aqui é fácil, aqui vai zerar, vai ficar só menos 4. Menos 4 é menor que 0. Tá? Grava essa informação aqui. E por último, você vai usar o último ponto crítico, que é para x igual a 4. Então, ele vai ser 3 vezes 4 ao quadrado, menos 6 vezes 4, menos 4. Olha, isso daí vai dar... Aqui vai dar 12 vezes 4, menos 7 vezes 4. 12 menos 7, 5. 5 vezes menos 4 vai dar menos 20. Será que é isso mesmo? Deixa eu calcular de novo. Aqui vai dar 16, 16 vai dar 32, 48. Não vai dar, acho que vai dar mais 20. Vai dar 48, aqui vai dar 7 vezes 4, que vai ser menos 28, 48 menos 28, tá, é 20 positivo. Ok, 20 positivo é maior que 0. Então, agora, que conclusão eu cheguei afinal? Vamos lá. Eu calculei a segunda derivada e joguei em cima dela todos os 3 pontos críticos que eu achei. Eu vi que quando x igual a menos 1, a segunda derivada é positiva, é maior que 0. Quando x igual a 0, a segunda derivada é menor que 0. E quando x igual a 4, a segunda derivada é maior que 0. O que diz o teste? Bora voltar aqui para o teste rapidinho. Olha só. Se P é um ponto crítico e quando você joga o P na segunda derivada der maior que 0, é porque ele é ponto de máximo ou de mínimo? Mínimo local. E se P ele é um ponto crítico e na segunda derivada ele é menor que 0, então P é o máximo local. Tá? Então, bora voltar para cá. Aqui, x igual a menos 1, aqui dá 5. X igual a menos 1. Quer dizer que nesse ponto a concavidade é para cima. Quer dizer que esse ponto x igual a menos 1 é o ponto de máximo ou de mínimo local?
Ó, pensa bem, você tem aqui um ponto, x igual a menos 1. Nesse ponto aqui, ó, a concavidade, já que deu positiva, né, concavidade é para cima. Então, esse ponto é de máximo ou de mínimo local? É mínimo local. Então, ó, isso daqui implica que x igual a menos 1 é mínimo local. Quando você jogou o x igual a 4, a segunda derivada deu negativa. Quer dizer que nesse ponto aqui, ó, a concavidade é para baixo. Quer dizer que x igual a 0 é máximo ou mínimo local? X igual a 0 é máximo ou mínimo local? X igual a 0 é máximo ou mínimo local? É máximo. Muito bem. Então, aqui eu vou escrever, ó, que x igual a 0 é máximo local. E, por último, para x igual a 4, eu descobri que a minha segunda derivada é positiva. Quer dizer, concavidade para cima, vai ser esse caso aqui, ó. Então, x igual a 4, ele é mínimo local. Tá? E pronto, está aqui. Então, essa função ela tem 3 pontos de máximo ou mínimo, né? Ela tem 2 pontos de mínimo e 1 ponto de máximo. Tá? Como é que eu descobri isso? Pelo teste da segunda derivada. Ah, professor, eu não gostei desse teste, queria o da primeira derivada. Como é que eu ia fazer se fosse da primeira derivada? Se você fosse aplicar o teste da primeira, você ia ter que estudar o sinal dessa função aqui, ó. Você ia ter que estudar o sinal dela, né? Ou seja, você ia ter que multiplicar o sinal dessa com essa, aí você ia ver onde é que a função crescia, onde é que a função decrescia, para poder você dizer onde é que ela tem máximo ou mínimo local, né? Nesse caso, você poderia usar os dois, que você ia chegar no mesmo resultado sem nenhum problema, tá? Mas enfim, bora ver se a gente acertou aqui no GeoGebra. Deixa eu mudar aqui para o GeoGebra. Tá, deixa eu escrever aqui a função. A minha função, ela é x² sobre 4, já esqueci como ela é, menos x ao cubo, menos x ao cubo, menos 2x², 2x ao quadrado, e aqui mais 3. Mais 3. Tá. Tá aqui a minha função, ó. Aí, eu achei 3 pontos críticos, que é 0, 1, menos 1 e 4. Aqui já está o meu ponto 0. Aqui eu vou colocar o menos 1. Menos 1. Menos 1. E aqui eu vou colocar o 4. Então, aqui vai ficar 4. Aqui vai ficar 4. Pronto. Então, tá aqui, ó, gente. Esse ponto B aqui é quando x igual a menos 1. Está aqui, menos 1. Para x igual a menos 1, a gente viu que ele é um ponto de mínimo local. Está bem aqui no quadro. X igual a 1 é mínimo local, que é o que está bem aqui no nosso desenho. Ó. X igual a menos 1, ele é um mínimo local. X igual a 0, a gente viu que ele é máximo local. Está aqui. Você consegue perceber realmente que ele é o máximo local. Ó, perceba que aqui a concavidade é para cima, ó, que ele não é o caso lá. Isso torna ele um mínimo local. Aqui na vizinhança desse daqui, a concavidade é para baixo. Então, por isso que ele é o máximo local, bem aqui. E o nosso último ponto, que é o ponto 4, está aqui embaixo, a concavidade dele deu para cima, né? Então, a gente descobriu aqui que ele é um mínimo local. Ok? Então, acertamos. Então, isso aqui é treinamento, tá? Vocês têm que treinar bastante para você se habituar, tanto com o teste da primeira quanto com o teste da segunda. E saber usá-los, né, da melhor forma, dependendo da questão. Olha, bora ver isso daí, ó, essa outra questão. Considere a função x ao cubo menos 3x² mais 3x menos 1. Podemos afirmar algo sobre os seus pontos críticos utilizando o teste da segunda derivada? Sei, vamos ver, né? Deixa eu só escrever aqui a função, a gente já vai fazer. Então, nesse caso aí, ele já quer saber se dá para concluir alguma coisa com o teste da segunda derivada, né? Então, eu vou colocar aqui a minha função, ela é essa função aqui, ó, x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3x menos 1. Ok, para a gente não perder tempo, eu vou escrever essa minha função de uma outra forma, tá? Perceba que isso aqui é um polinômio do terceiro grau. Além disso, olha só,
ele é um polinômio dessa cara aqui, ó. Se eu pegar a menos b ao cubo, isso aqui vai ser a ao cubo menos 3 vezes a ao quadrado b mais 3 vezes a b ao quadrado menos b ao cubo. Então, ó, perceba que esse meu polinômio aqui, ele está nessa cara aqui. Quem é o a? O a é o x. Quem é o b? O b é o 1. Então, eu posso escrever ele nessa forma aqui, ó. X menos 1 ao cubo. Perceba, ó, se eu desenvolver isso daqui, como está aqui embaixo, vai ficar x ao cubo, que está aqui, menos 3 vezes x ao quadrado vezes 1, que é o que está aqui, mais 3 vezes x vezes 1 ao quadrado, que é 3x, menos 1 ao cubo, que é 1. Tá? Então, isso eu posso escrever assim. Beleza. Agora que eu sei disso, vai ficar mais fácil para derivar, né? Então, vamos lá. Então, eu vou derivar olhando para essa forma aqui dele. Então, a primeira derivada da minha função, ela vai ser, isso aqui é uma função composta, esse 3 aqui desce, vai ficar 3 vezes x menos 1 ao quadrado, vezes a derivada de x menos 1. Só que, qual é a derivada de x menos 1? Derivada de x é 1, derivada de menos 1 é 0. Então, isso daqui, ó, vai dar 1. Então, na verdade, a primeira derivada vai ser só isso daqui. Então, vai ser 3x menos 1 ao quadrado. Agora, eu vou derivar mais uma vez. Quando eu derivo pela segunda vez, isso aqui vai dar, esse 2 desce, e eu vou ter 6 vezes x menos 1. Ok, a minha segunda derivada deu 6 vezes x menos 1. Tá, eu quero aplicar o teste da segunda derivada, né? O que eu faço? Eu derivo uma vez, deu isso daqui. Agora eu vou achar quais são os pontos críticos. Então, vamos lá. Tá, para eu achar o ponto, nesse caso aí, como eu tenho um polinômio, então, em todo ponto, a minha função é derivável. Então, se eu quero achar os pontos críticos, eu vou ter que igualar a primeira derivada a zero. Nesse caso aí, então eu vou ter primeira derivada igual a zero. A primeira derivada é 3 vezes x menos 1 ao quadrado é igual a zero. Olha, só que nesse caso aqui, gente, eu tenho que isso aqui é igual a zero, certo? O 3 não é zero. Então, isso aqui só vai ser zero se e somente se o teu x for igual a quanto? Foi igual a quanto? Igual a 1. Então, o único jeito disso aqui dar zero é se o teu x for igual a 1. Então, x igual a 1 é ponto crítico. Tá? Então, para essa questão, eu só tenho um ponto crítico, que é x igual a 1. Para eu aplicar o teste da segunda derivada, o que eu teria que fazer? Eu tenho que jogar esse ponto na segunda derivada. Só que olha só. Vou aplicar aqui, teste da segunda derivada. Ou seja, eu vou pegar o x igual a 1 e vou jogar na segunda derivada. Só que olha só, quando eu pego o x igual a 1 e jogo na segunda derivada, a segunda derivada ela é 6 vezes x menos 1. Então, vai ser 6 vezes 1 menos 1. Quanto é que vai dar? 1 menos 1, isso aqui vai dar 0. Então, eu peguei esse meu ponto crítico, joguei na segunda derivada. Só que não deu nem maior, nem menor que 0. Deu exatamente o 0. E agora? O que eu faço? Ou seja, tem como eu saber, nesse caso aqui, pelo teste da segunda derivada, se esse ponto é de máximo ou mínimo? Por esse teste, não. Aí eu teria que usar o quê? O teste da primeira derivada. Então, toda vez que a segunda derivada, nesse ponto crítico, é zero, ou então ela não existe, então, para esse teste aqui, ele é inconclusivo. Ou seja, eu não posso afirmar nada sobre esse ponto crítico, se ele é máximo ou mínimo. Não dá. Eu teria que usar o teste da primeira derivada. Ou então, eu poderia provar que esse ponto é um ponto de inflexão. Porque se é ponto de inflexão, então ele não é máximo nem mínimo. Tá? Seria uma outra forma também. Então, nesse caso, eu vou mostrar que x igual a 1 é ponto de inflexão. Tá? Aqui eu vou colocar, ó,
que esse resultado aqui, ele é inconclusivo. Tá? Esse resultado aqui ele é inconclusivo, ou seja, não dá para tirar uma conclusão a partir desse resultado aqui. Tá? Beleza, só que olha só, eu vou analisar a minha segunda derivada, eu vou analisar o sinal dela. Então perceba, isso aqui é uma função do primeiro grau, né? Isso aqui é 6x menos 6. Então, como é essa segunda derivada? O sinal dela, eu marco aqui o x igual a 1. Ela é uma reta crescente. Quer dizer que antes de 1 ela é negativa e depois de 1 ela é positiva. Quer dizer, então, que a tua função, olha lá, a tua função antes de 1, ela tem concavidade para baixo. Depois de 1, a concavidade é para cima. Quer dizer, na verdade, então, que esse x igual a 1 ele é um ponto de quê? Ele é um ponto de inflexão. Então, x igual a 1 é ponto de inflexão. Ou seja, ele não é máximo e nem mínimo. Tanto que se você fosse usar o teste da primeira derivada, você ia descobrir que essa função aí, ela só cresce. Então, você não ia ter nem o máximo nem o mínimo local, nesse ponto aqui. Então, pronto, a gente acabou de descobrir aqui que x igual a 1, ele é um ponto de flexão. Só que a gente não descobriu pelo teste da segunda derivada, que ele foi inconclusivo. A gente descobriu analisando o sinal mesmo da segunda derivada. Tá? Ou seja, nem sempre você vai poder usar o teste da segunda derivada. Então, você tem que analisar bem aí quando é que você vai usar, tá? Para não perder tempo, inclusive. Então, é isso. Deixa eu colocar aqui o gráfico dessa função. Eu acho até que já está aqui no slide. Ah, está aqui. Então, olha só. X igual a 1, perceba que ele não é ponto de máximo nem ponto de mínimo. Porém, ele é um ponto de inflexão. Ó, perceba que essa função ela só cresce, mas antes dele a concavidade é para baixo, depois dele a concavidade é para cima. Tá? Aqui, alguma dúvida, gente? Tá tudo bem? Tudo certo? Tá, então, vamos continuar. Olha, dada essa função aí, 3x à quinta menos 5x ao cubo, classifique os pontos críticos de f em máximos locais, mínimos locais e pontos de flexão. Tá, tem essa e tem essa. Eu acho que pelo nosso tempo a gente só vai resolver uma. Acho que a gente vai resolver a de baixo, né? A de cima ela é um polinômio, vocês já estão acostumados com polinômio, né? Ela já fica para casa. Vou tentar resolver logo essa de baixo aqui então, que é o e elevado a x sobre x. Então, vamos lá. Olha, a de cima aí, eu não falei que você tem que usar o teste da segunda derivada. Se você quiser usar o teste da primeira derivada, pode usar. Tá? Esse é o que eu coloquei. Ó. Só me diga se os pontos críticos são pontos de máximo, de mínimo ou de flexão. Só isso. Então, se você quiser usar o teste da primeira ou da segunda, fique à vontade. Tá, bora fazer o de baixo. Ó. A de baixo é a mesma coisa da de cima. Ele quer saber se os pontos críticos eles são de máximo, de mínimo, ou se são pontos de inflexão. Então, vamos lá. A minha função f, ela é e elevado a x sobre x. Então, eu vou derivar ela uma vez, vou ter que derivar ela duas vezes. Então, vamos lá. Vou usar a regra do quociente. Então, vou ter que aplicar a regra do quociente. Então, vai ser a derivada de cima, que é e elevado a x, vezes o de baixo, menos o de cima, vezes o derivado de baixo, sobre o de baixo ao quadrado. Essa aqui vai ser fácil, né? Porque e elevado a x, a derivada é quanto? É o próprio e elevado a x. E a derivada de x é 1. Então, eu vou escrever assim já. Ó. Vou escrever assim. Isso aqui vai dar e elevado a x em evidência vezes x menos 1 sobre x ao quadrado. Ó, porque aqui é 1, né? E aqui é o próprio e elevado a x. Então, eu posso colocar esse e elevado a x em evidência. Aqui vai ficar x menos 1. Tá? Beleza, eu vou logo derivar a segunda vez. Que eu quero usar o teste da segunda derivada. Já que a gente está nessa aula de segunda derivada. Mas, na sua casa, você poderia usar o teste da primeira também. Então, eu vou logo derivar pela segunda vez. Se você for usar o teste da primeira, você não precisaria fazer isso daqui que eu estou fazendo. A não ser que você queira mostrar que é um ponto de flexão. Mas sim, vamos lá. Aí vai ficar derivado de cima, ou seja, derivada
de e elevado a x vezes x menos e elevado a x, eu já vi que isso aqui vai me dar trabalho, vezes o de baixo, menos o de cima sem derivar, e elevado a x vezes x menos 1, vezes a derivada de baixo, que é x ao quadrado. Tudo isso daqui, ó, dividido pelo de baixo ao quadrado, então vai ficar x à quarta. Tá? Ok, agora vamos derivar isso daí, né? Então isso aí vai ser igual. Eu vou ter que derivar isso aqui, tá, gente? Então eu vou ter que derivar isso daqui primeiro, aí vai ficar a derivada de um produto, então vai ficar a derivada de e elevado a x vezes x, mais a e elevado a x vezes a derivada de x. Eu apliquei a regra do produto bem aqui, menos a derivada desse, que é ele mesmo. Vai ficar menos e elevado a x. Tudo isso vezes x ao quadrado. Menos, a derivada disso daqui é 2x. Então, eu posso escrever assim, 2x e elevado a x vezes x menos 1. Tudo isso daqui dividido por x à quarta. Ok. Bem aqui, ó, a derivada de x é 1. 1 vezes e elevado a x é e elevado a x. E elevado a x menos e elevado a x, isso aqui vai cortar. Isso aqui é 1 e esse vai cortar com esse. Então, vai sobrar só esse daqui. Então, isso aqui vai ser igual. Aqui vai ficar x² vezes isso daqui. Aí, para adiantar, eu já vou colocar esse cara aqui em evidência. Não, mas tá, vamos fazer calma. Vai ficar e elevado a x vezes x ao quadrado. E esse daqui vai ficar menos 2 e elevado a x vezes x menos 1. Tudo isso daqui dividido por x à quarta. Aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou colocar, ó, e elevado a x vezes x, eu vou colocar em evidência. Então, isso aqui vai ficar igual a x vezes e elevado a x. Aí, aqui vai ficar só x², e aqui vai ficar menos 2x, e aqui vai ficar mais 2. Tudo isso daqui dividido por x à quarta. Tá? Deu isso daqui. Beleza. Isso aqui é a segunda derivada. Eu quero saber se o ponto crítico aí dessa função, ele é de máximo, de mínimo ou de inflexão. Então, o primeiro passo, agora que eu já calculei as derivadas, é achar o ponto crítico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira derivada e igualar a zero. Então, aqui, né? Pontos críticos. Lembrando que essa função aí, o x igual a zero não faz parte do domínio dela. Tá? Então, x igual a zero não vai ser ponto crítico, porque já que não faz parte do domínio da própria função, né, então eu vou ignorar ele, tanto na primeira quanto na segunda derivada. Então, vamos lá. Cadê? Tá, o que eu vou fazer aqui? Eu vou igualar a primeira derivada a zero para poder achar os pontos críticos. A minha primeira derivada é essa daí, ó, é e elevado a x sobre x menos 1 sobre x ao quadrado igual a zero. Ora, eu tenho que isso aqui é zero. X igual a zero não faz parte do domínio da minha função, né? Porque é e elevado a x sobre x. Então, ignora o x igual a zero. Então, o denominador nunca pode ser zero. Então, se isso aqui é zero, então o numerador que é igual a zero. Tá? Então, isso aí vai implicar se somente se o e elevado a x vezes x menos 1 é igual a zero. Só que um produto vai ser zero se ou isso aqui é zero ou isso aqui é zero. Só que e elevado a x pode ser zero? Não, nunca é zero. Então, se isso aqui é zero, quem é zero? Esse cara bem aqui. Ou seja, x igual a quanto? X igual a 1. Então, nesse caso, eu descubro que o único ponto crítico aí é para x igual a 1. Então, x igual a 1 é ponto crítico. Então, agora eu quero saber se esse ponto crítico ele é de máximo, de mínimo ou de inflexão. Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar ele na segunda derivada. Então, vou aplicar aqui o teste da segunda derivada.
Então vamos lá. A minha segunda derivada, ela ficou assim, ó, no final. Ela ficou x vezes e elevado a x vezes x ao quadrado menos 2x mais 2, tudo isso aqui dividido por x à quarta. Essa foi a minha segunda derivada. Agora eu vou jogar o meu ponto crítico nela, para ver se vai ser positivo ou negativo. Eu espero que seja, né? Porque se for igual a zero, a gente vai ter que analisar de outra forma ou provar que é de inflexão. Então vamos lá. Então eu vou jogar isso aqui para x igual a 1, que é um ponto crítico. Só que x igual a 1 fica fácil, né? Aqui vai ficar 1 vezes e elevado a 1. Aqui vai ficar 1 menos 2 mais 2 dividido por 1. Tá? Aí aqui, ó, menos 2 mais 2, isso aqui corta. Isso aqui vai ficar só 1 vezes e sobre 1. Então, a minha segunda derivada para x igual a 1 deu o número de Euler. O número e é positivo ou negativo? Ele é um número irracional, positivo ou negativo? Positivo. Então, ó, ele aqui, ele é maior que zero. Então, quando eu joguei o meu ponto x igual a 1 na segunda derivada, ela deu um valor positivo. Quer dizer que nesse ponto aqui, ó, a concavidade da minha função, ela é para cima. Quer dizer que esse ponto aqui, x igual a 1, ele é de máximo ou de mínimo? Ele é mínimo. Tudo bem, então qual é a conclusão? É que x igual a 1 é mínimo local. Tá? Agora, para a gente concluir, bora só ver o gráfico dessa função. Vou jogar aqui no GeoGebra. Então, vamos lá. O gráfico dela vai ser e elevado a x sobre x. Aí a gente achou o ponto x igual a 1. Então, eu vou mudar aqui para 1 f de 1. Tá aqui, ó. A gente achou o ponto 1 para x igual a 1, né? Para x igual a 1, a gente viu que ele é um mínimo local. E você percebe aqui, ó, que para x igual a 1, realmente, você tem um mínimo local. Tá? Então, acertamos. Deu para entender, gente? Alguma dúvida? Tá, então por hoje é só. Na próxima aula, a gente vai trabalhar tudo o que a gente aprendeu até aqui, intervalo de máximo e mínimo, concavidade, ponto de inflexão, ponto de máximo e mínimo, para a gente vai fazer gráficos. Então, a gente vai esboçar gráficos usando tudo que a gente aprendeu até aqui. Então, a próxima aula é muito importante, tá, gente? Então, por favor, tentem não faltar, tentem estudar ela desde já. Eu vou tentar postar hoje ainda essa aula de segunda-feira, para vocês já irem estudando. Bom, mas então, se ninguém tiver mais dúvida, obrigado, bom final de semana para vocês.